esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai repartiu os bens pelos filhos e alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu aqui a morrer de fome? Vou-me embora, vou ter com o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e para contigo. Já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe quando o pai o viu. Encheu-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos, e disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a minha túnica e vestilha, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei o vitilo gordo e matai-o, comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos servos e perguntou o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: o teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora instar com ele. Mas ele respondeu ao pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste um vitelo gordo. Disse-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos a celebrar, como vos disse há pouco, o 4º domingo deste tempo da Quaresma. Eu até pedi, inclusive, ao Marcelo para filmar esta partilha, dado que tenciono também publicá-la não só na internet, no YouTube, mas também depois no meu canal de televisão. E isto porquê? Porque, de facto, esta leitura, eu gosto muito desta leitura. Esta leitura do Evangelho é, se calhar, e na minha perspectiva, sem ser se calhar, a leitura mais bonita, das mais bonitas que eu encontro, de facto, na Sagrada Escritura, na Bíblia. E há aqui várias coisas que eu gostava de sublinhar.
Nós conhecemos esta leitura como a leitura do filho pródigo. E é pena, porque esta leitura não é do filho pródigo. Esta leitura deveria ser antes a leitura do pai que é rico em misericórdia. Mais do que falar do filho que errou e que depois veio pedir desculpa, a figura principal aqui, na minha perspectiva, e penso que na vossa também, é deste Pai, deste Deus, que apesar de ter sido repudiado, que apesar de ter sido posto a um canto, que apesar de ter exigido dele que ele fizesse uma coisa que nem a lei naquela altura e naquele tempo determinava, naquela altura o filho mais novo levava apenas 1/3 da herança. O filho mais velho levava de facto o triplo. E portanto, este pai é um pai, eu diria, tão bom, tão misericordioso, que, contrariamente àquilo que se calhar acontece com os pais, em que às vezes os filhos pedem coisas e os pais veem que não é bom e dizem logo ao filho não, por causa disto e disto e daquilo, este pai, sabendo até se calhar que aquilo que o filho queria não era bom, ele respeitou a liberdade do filho até às últimas consequências. E nós muitas vezes ao analisar este texto, este Evangelho de São Lucas, do capítulo 15, somos capazes de pensar que isto é uma leitura acerca do facto de Jesus ter perdoado a um pecador, e este pecador que era este filho mais novo, que saiu da casa do pai e que não fez aquilo que o pai pretendia, mas não é. Aliás, se vós reparardes no início do Evangelho, antes de começar a contar a história, naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Portanto, o problema não está nos pecadores, porque esses já sabiam que eram pecadores. Esses já sabiam que o eram e aproximavam-se de Jesus para o ouvirem, porque gostavam de o ouvir, porque sabiam que ele era um Deus que perdoava, e por isso aproximavam-se deles. O problema não está aí. O problema está nos outros, eu diria agora, nos filhos mais velhos. Mas os fariseus e os escribas, eu diria, os religiosos daquela altura, os bons daquela altura, e eram mesmo bons, o problema não está em ser bons, o problema é que eles não reconheciam o outro lado. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Portanto, os pecadores, aproximavam-se de Jesus, e os outros, os santos, os religiosos, os praticantes daquela época, começaram a murmurar: como é que então ele está diante dos pecadores? Então os pecadores estão ao pé dele, ele não diz nada e por aí fora. Então Jesus disse-lhes a eles, fariseus: esta história do filho pródigo é contada para aqueles que são bons, é contada para aqueles que vão à missa, diríamos nós hoje, é contada para aqueles que já são melhores do que os outros, é contada para aqueles que são os fariseus, os escribas, os cristãos praticantes, os filhos mais velhos, aqueles que já fazem alguma coisa. Não é para aqueles que erram, porque esses erram, voltam ao caminho, pedem desculpa e a gente já sabe, e têm o perdão. O problema é para aqueles que desde a primeira hora andam nestas coisas, que desde a primeira hora sabem umas coisas destas coisas e que depois, na prática, em vez de pôr em prática aquilo que deveriam pôr, se eles são cristãos, se eles são praticantes, se eles são religiosos, mas acabam de fazer o contrário, porque são aqueles que não querem que o filho mais novo entre, não querem que aquele que prevaricou entre, como se nós também não prevaricássemos. Portanto, esta leitura tem mais que se lhe diga. E depois também reparem, estes pormenores todos que aqui aparecem, reparem, desde o filho mais novo, naquela altura, não sei se já vos disse isto, as partilhas até podiam ser feitas em vida, mas só depois da morte do pai é que eles tinham acesso aos bens. Este filho, reparem, este pai é tão bom, é tão amigo, para já a lei dizia aquilo que dizia e ele não se importou.
Segundo, apesar de só poder fazer a partilha no fim, ele respeitou o filho e deu ao filho aquilo que ele queria. Portanto, o filho não pode pegar nem por qualquer ponta. Este filho vai, esturra o dinheiro, numa vida dissoluta, faz tudo ao contrário daquilo que de facto desce ao pior nível que pode ser, que é, como aqui se diz, quando já não pode mais, vai fazer uma coisa que ninguém quer fazer. Ainda hoje, quem for a Israel não come carne de porco. Até os turistas não comem carne de porco. Isto é uma ofensa a um judeu. Ele trabalha com porcos, a coisa mais baixa. Não pode descer mais baixo. Fazer um trabalho que ninguém quer. Nem sequer comer aquilo que os porcos comiam. Percebemos a imagem? E então este homem só tem uma desculpa, só tem de facto uma solução. Eu tenho que arranjar uma desculpa. Agora não tenho nada. Dinheiro belo, nem belo. Portanto, eu tenho que arranjar uma desculpa para chegar ao pé do meu pai e dizer aquilo que de facto não tem lógica nenhuma. Olha, o dinheiro todo que tu me deste eu gastei-o todo e agora, por favor, recebe-me em casa. O que é que ele ia dizer? E vou dizer para me perdoar, para ter... desculpa, pai, e tal, e não sei o quê. E foi uma desculpa que ele encontrou, como é óbvio. E reparem que quando ele chega, foi aquela atitude daquele pai. E quantos pais, hoje também, não estarão como aquele pai na varanda? Digo eu. Não sei se eu estava na varanda. Quantos pais não estarão na varanda à espera que os filhos regressem? Quantos pais há cujos filhos saem de casa com telhas ou sem telhas? Andam por aí perdidos, à espera que regressem. À espera que regressem. Quantos pais há à espera que os filhos que não falam por causa das partilhas, por causa de não sei mais quem, não sei mais quantos? Quantos pais estão à espera da reconciliação? De que os filhos se reconsiderem? Ouçam, isto tem uma atualidade terrível. Uma atualidade impressionante. E este pai está ali, vê o filho, antes até que ele comece a falar, e mesmo que ele fale, aquilo era só para a igreja ver. Levanta-te, primeira coisa. Calçai. Naquela altura só os escravos é que andavam descalços. Ele não é escravo. Calçai, com sandálias. Como homem livre que é, ele não é nenhum escravo. Ele pode ter feito a geneira, mas ele não deixa de ser aquilo que é. Um homem livre, calçai. Ele não é nenhum escravo. Segundo, vestir a melhor roupa. Pois, eu não sei como é que é convosco, mas se calhar qualquer pessoa mais ou menos rodeada vai deixando assim a roupita melhor para os casamentos, para o domingo, para o dia de festas e tal, e pronto, e depois vai andando assim com uma assim durante, digo eu, desculpa se me engano. Vestir a roupa melhor, aí a melhor traje, vestido, porque ele é meu filho, e depois, como se isto não bastasse, pondo-lhe um anel no dedo. Já sabem o que é o anel. O anel não é esta historinha que a gente tem, também tenho aqui umas coisas no dedo. Não é só uma coisa que a gente traz para enfeitar. Um anel naquela altura, já o sabeis, já fiz os reis, naquela altura, quando faziam um documento, para dizer que era o documento real, depois punham assim, com um anel, tipo selo branco, ali, para ficar vincado no papel, a marca. Ele é meu filho, saiu de casa, fez mal, mas agora ele continua a ser meu filho, continua a manobrar a minha conta, continua a escrever e a timbrar com o meu selo. Ele é meu filho. Eu penso que isto para nós é tão importante, porque às vezes, mesmo quando as pessoas prevaricam, o perdoar, a gente perdoa às vezes, agora esquecer, é tão complicado. Quanto mais reabilitar uma pessoa, dar-lhe o selo real, o anel, para ele fazer uma coisa, quando esse próprio tinha pedido antes as partilhas. Podemos ver de facto, e agora ouçam, começa a festa sem o filho mais velho, que era uma coisa impensável naquela altura. E ele faz uma festa porquê? Porque ao fim e ao cabo o filho estourou-lhe a fortuna? Não, ele faz uma festa porque este filho estava morto e voltou à vida. Ele faz uma festa a desculpar as asneiras? Não,
faz uma festa porque o filho tinha voltado para casa. E porque voltou para casa, faz festa. Porque ele regressou, faz festa. E o outro? Foi preciso um criado, um servo, instar com ele para que regressasse. E não foi. Até que foi lá o pai. Filho, entra. E agora reparem. Então eu nunca desobedeci uma ordem tua. Eu fiz sempre o que tu mandavas. O que tu mandas. Eu andei sempre a tratar dos teus negócios e tu não tens razão de queixa. E não me ofereceste um cabrito, bolas. E a gente até eu estou a gosto de me tocar. Ainda por cima a gravar. Até temos simpatia pelo fulano, então digam lá. Então, de facto, a verdade seja dita. A verdade seja dita. Trabalhador, nunca fugiu de casa, nunca pediu dinheiro antecipado. Digam lá se o homem não era um bom rapaz. De facto, até era. Só que se esqueceu de uma coisa. Uma coisa que faz toda a diferença. É que ele fez tudo. Não porque tinha que fazer, mas porque tinha medo de não fazer. Ele fazia tudo direitinho, não porque achava e tinha consciência que o seu papel era aquele, mas porque se não fizesse ele tinha medo que o pai o castigasse. Aliás, o problema todo estava aqui. É que o filho mais velho considerava o pai tudo menos pai. Tudo menos pai. Considerava um patrão, se calhar, no pior sentido do termo, um ditador, um déspota, alguém autoritário, e ele tinha que andar ali na linha. Não será que nós, muitas vezes, nestas coisas como cristãos, não teremos nós, muitas vezes, um certo receio do nosso Deus que nos pode castigar, que nos pode mandar para o inferno, e, portanto, se a gente tem o azar de fazer uma coisa mal feita, e se acontece a morte, podemos ir logo para o inferno, temos que andar direitinhos, com as confissões todas em dia e tal, ali todos desobrigados e com o desarrisca. Ouçam. O nosso Deus, a gente já sabe como é que é. Faz uma festa a quem erra. Não porque errou, mas porque voltou. Coloca o anel, coloca sandálias, coloca a roupa nova, faz festa, perdoa a quem pensa que pode comprar a sua amizade, como era este filho mais velho que pensava com essas coisas todas que o comprava e que comprava cabritos e não sei mais quantos. Meus amigos, eu penso que esta leitura é muito bonita. E, sobretudo, é bonita, sobretudo, para quem se acha feio. Eu penso que esta leitura é uma leitura interessante para quem se acha desinteressante. Esta leitura, só vê a beleza desta leitura para quem desceu baixo. Só vê a beleza deste amor de Deus para quem sente que é pecador. Só dá conta deste Deus que é Pai quem se considera mau filho. Se está aqui alguém que acha que é muito bom, que acha que nunca fez asneiras, que acha que é muito santo comparado com outros e por aí fora, esta leitura, estamos como o filho mais velho. Mas se está aqui alguém, como eu, que faz também asneiras, e não são poucas. Não sei porque é verdade. Sei eu e Deus e pronto. Se a gente sabe muito bem aquilo que faz, se está aqui alguém que sabe aquilo que faz e que fez, se está aqui alguém que sabe aquilo que não fez e devia ter feito, se está aqui alguém que sabe, como o filho mais velho, que sai muitas vezes de casa, o mais novo digo, que sai muitas vezes de casa, e vós sabeis o que é que quer dizer isto. Se há aqui pessoas que não andam muitas vezes na casa do pai, se calhar por causa do ambiente dos mais velhos, que andam aqui muita gente dos mais velhos, que nunca deixaram de entrar na casa do pai, e é por isso que há muitos mais novos que saem da casa do pai. E se calhar há muita gente que não vem à casa do pai, porque o ambiente criado pelos filhos mais velhos que somos nós, é aquilo que a gente sabe. Ouça, vamos para o Senhor, que nos ajude, que nos perdoe, que isto está perdoado com certeza, porque Ele é Pai, é um Pai, mas que nos ajude a perceber o seu amor, o seu coração, para que Ele faça festa, para que nos dê a cada um e também aos outros, por nosso intermédio, este presente que Ele quer dar a todos. Vida e vida com abundância.